E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos que vamos. Continuando aí sobre mineração no Brasil, né? Aquela primeira parte lá, então eu apresentei para vocês algumas características, né? Então vocês viram que com a crise do período da cana, o Brasil era monocultor, e então a gente passa pela primeira grande crise econômica da história do Brasil. E isso impulsiona, então, a coroa portuguesa a ordenar a expansão para o interior do Brasil, né? As pessoas que viviam no litoral, até então, passam a explorar o interior do Brasil e vocês viram que, em meio a essa ida para o interior, chegamos na região do Brasil central, Minas Gerais, talvez partes de Goiás, Mato Grosso do Sul, Brasil Central. E então começa uma nova fase da história do Brasil, que é o segundo grande ciclo. O primeiro é o da cana, e o segundo grande ciclo, que vai durar todo o século XVIII, é o ciclo do ouro. Vocês viram então que quando isso é encontrado, quando o ouro é encontrado nas curvas dos rios, né, o ouro de aluvião, superintendentes são enviados para cá. Guardas, são chamados de guardas-mores, são enviados para cá para fazer a vigilância e a cobrança de tributos do ouro brasileiro, para que o ouro brasileiro não se desviasse e ficasse nas mãos de sua metrópole, Portugal. Aí vocês viram alguns impostos, não é? O quinto, a finta, a derrama, tal. E hoje eu quero falar, enfim, sobre a sociedade que se forma. Quem são as pessoas que vão viver aí, nessa região das Minas, durante esses 100 anos mais ou menos? Será que vão ser os mesmos hábitos? Os mesmos costumes? As mesmas regras? Será que algumas coisas vão continuar, outras vão mudar? Enfim, vai haver mudanças. Vamos ver como isso vai acontecer. Sociedade mineradora. Então tá. Com a descoberta do ouro, multidões vão às minas, não é? A região aumenta, o Brasil aumenta em 11 vezes a quantidade de pessoas que vivia por aqui. Então, muita gente vindo do Nordeste, o antigo Nordeste açucareiro transfere uma quantidade absurda de pessoas aqui para a região central do Brasil, para a região das Minas, em busca de dinheiro, de emprego, de melhores condições, de ouro. Mas não só esse deslocamento, é o primeiro grande deslocamento populacional do Brasil é esse, mas também de pessoas que vinham de Portugal para cá, né? 11 vezes mais gente morando nesse espaço. E então, a princípio, aquela sociedade era caótica, né? Os preços eram caros, faltavam alimentos, faltavam coisas relacionadas às necessidades básicas, né, para a sobrevivência. Mas com o tempo, essa sociedade vai se organizar, principalmente com a ajuda dos tropeiros, né? Só adiantando aqui, ó, os tropeiros, eles andavam em tropas, fazendo a ligação com o litoral. Então, em tropas de mulas, eram chamados muares. Então, assim, para sair da região central do Brasil, para chegar até o litoral, quem trazia e levava as coisas relacionadas às necessidades básicas para a sobrevivência dessas pessoas no interior do Brasil eram os chamados tropeiros. Então eles se juntavam em tropas, em grupos, não é? E eles iam se deslocando de ponto em ponto, em que eles iam parando, dormiam à noite, pernoitavam. Alguns desses lugares viraram pontos fixos, que viraram pequenas vilas, que viraram cidades. Outros pontos menos importantes desapareceram. Algumas cidades existem até hoje.
Você pega, por exemplo, cidades como Itu, Sorocaba, Piracicaba, Conchas, Botucatu, só para ficar no estado de São Paulo. São cidades que foram surgindo a partir desses tropeiros. Muitas cidades do interior, que a gente frequenta até hoje, inclusive, se você for buscar a origem dessas cidades, ela está exatamente nos tropeiros. Pessoas que caminhavam, subiam e desciam serras, atravessavam rios, tal, e para descansar paravam num ponto. Quando o ponto era muito famoso, favorecia trocas comerciais, esse ponto crescia e virava uma cidade. E são essas cidades que a gente frequenta no interior até hoje, pelo menos boa parte delas. Principalmente as da região do sul do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais, passando por São Paulo, Paraná, né? Então, quer dizer que a importância dos tropeiros é muito grande, né? Porque eles vão ajudar, aí eu retomo o assunto, né? A reorganizar essa sociedade, trazendo e levando produtos, não é? Para essas pessoas sobreviverem. Tá, então a sociedade vai se montando, ela vai se organizando. Se a gente for fazer uma comparação entre a sociedade açucareira dos primeiros 200 anos da história do Brasil com essa sociedade agora de 100 anos, que é o século XVIII inteiro, a gente tem algumas diferenças. Primeiro, lá existia o senhor de engenho e os escravos. Nasceu escravo, morreu escravo. Nasceu senhor de engenho, morreu senhor de engenho. Não tem possibilidade de subir ou descer na escala social. A gente chama a sociedade açucareira de uma sociedade rígida. Senhor de engenho e escravo. Tudo bem, existiam alguns pequenos, né, agregados, militares, padres ali, mas o grosso da civilização é escravos e senhores de engenho no período do açúcar. Aí, comparando isso com o período minerador, isso se altera, porque algumas pessoas podem empobrecer e outras pessoas podem enriquecer a partir da exploração do ouro, ou da sorte de se encontrar ouro ou não. Além disso, além dessas duas grandes divisões, né, que é a elite mais rica dos senhores, dessa vez senhores das empresas auríferas, e dos escravos, que a gente já vai comentar, existe agora o surgimento de uma classe média, né, que são pessoas que vivem do comércio, de vinhos, de quitutes, doces, tudo que se possa pensar, pão, padaria, remédio, né? São os chamados também profissionais liberais. Então, advogados, muitos advogados, imagina a quantidade de confusão por causa de dinheiro e por causa de ouro que esses advogados não tiveram que trabalhar para resolver as questões, né? Professores, dentistas, médicos. E existe até uma curiosidade, né, que é o seguinte: alguns médicos se faziam de médicos. E eles chegavam nas cidades, ninguém conhecia, eles ofereciam seus serviços. Então eles aprendiam não por uma faculdade, muitas vezes, mas ali, no dia a dia, no aprendizado. E a mesma coisa para os dentistas, né? Enfim, quer dizer que a classe média ela vai tomando espaço, comprando e vendendo as coisas através do ouro, através de altos preços que eles cobravam para conseguir sobreviver nessa lógica de comerciante ou de profissional liberal. Novidade se comparada com o período do açúcar, não é? Então, temos uma elite, dona das empresas, do ouro, da exploração, de grandes porções, né, de terra e de rios. Eles possuem escravos, isso não é nenhuma novidade. Temos os escravos na base e no meio a classe média que está surgindo com essas características. Na base estavam os escravos, mas o que tem de diferente, né, que muda? A questão dos quilombos já existia. A gente já estudou, por exemplo, o quilombo dos Palmares, né? Lembram que as pessoas
fugiam para os vários quilombos, que eram sociedades que existiam no interior do Brasil e que eram um agrupado de pessoas que haviam escapado da escravidão do branco. Vocês viram também que dentro dos quilombos também existiam etnias diferentes que acabavam se escravizando, tal. A gente falou do quilombo dos Palmares, que é o mais conhecido, lá do Zumbi dos Palmares, né? Toda aquela história. Os quilombos continuam existindo aqui no século XVIII. Não mudou. Então, uma das características relacionadas à escravidão é essa fuga dos escravos para os quilombos, para outros tantos quilombos. Mas existe também uma interpretação ou interpretações em relação àquilo que a gente chama de alforria. Quer dizer, então, que alguns escravos que conseguiam autorização de seus senhores poderiam, por exemplo, ir caminhar nas curvas dos rios, nas faíscas, chamadas faíscas, conseguir procurar ouro em pequena quantidade. Todo mundo sabia que era difícil de encontrar. Mas se ele encontrasse, ele poderia ir guardando esse ouro para si, de forma pessoal. E outros meios também de se juntar esse ouro todo. A partir de um certo montante de ouro, esse escravo poderia ter a possibilidade de comprar a sua liberdade, dependendo do seu senhor. E ele recebia uma carta de alforria para ele poder andar para onde ele quisesse de forma livre, né? Então ele ia para uma outra cidade, para outro lugar, e iam pedir o documento. Quem é você? O que está fazendo aqui e tal? Ele mostrava a carta, e aí se ele desse sorte, ele poderia continuar como uma pessoa livre e que poderia montar seus negócios, seu comércio, quem sabe se tornar até um profissional liberal também. Bem, gente, agora, só para a gente ver umas imagens. Então, olha, tem essa figura central, né? Provavelmente uma figura que tem privilégios, esse também, né? Aqui, alguém tocando viola, um mestiço, provavelmente. Aqui com festas e trajes típicos, né, que a gente vai comentar na próxima aula, quando eu for falar sobre religião, arte da época e tal. Muitas vezes a elite acabava colocando roupas ou tendo dos seus escravos ou tendo escravos numa pequena ou grande quantidade para ostentar ao seu poder, né? Aí tem aqui outros elementos, né? Daquela mesma sociedade. Lembrando que aqui também existem padres, existem comerciantes, tal. Enfim. E essa imagem é sobre os tropeiros. Então, olha, um tropeiro típico aqui, ó, tocando seu berrante em cima de uma mula. Repara que são várias mulas, então é um muar. Então, os muares. Às vezes eles traziam gado vivo, às vezes eles traziam apenas as mulas carregando os mantimentos que seriam levados para o interior. E repara que eles andavam em grupo, né? Boa parte deles, vocês vão ver na aula que vem, são religiosos, existem até hábitos que existem até os dias de hoje, né? Que se chama Festa do Divino, que faz referência às pessoas, aos tropeiros daquela época, que por onde passavam, faziam orações, faziam festas, né? E esse hábito existe ainda até hoje no Brasil, dependendo da região. Tudo bem, gente? Então, só para vocês visualizarem aí e enxergarem como que eram essas viagens aí, feitas pelos tropeiros nessas estradas de terra que atravessavam o Brasil e eles iam dormindo, pousando de pontos em pontos. Alguns desses pontos viravam cidades que existem até os dias de hoje. E é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Não vou me prolongar mais para não ficar muito comprido o vídeo, tá bom? Valeu, gente. Abração para todos. Até!